Saltou Paguete, espanou, com o Livro, puxa, gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira, gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. A inauguração do novo Estádio Olímpico, situado no coração de Goiânia, traz à tona um turbilhão de emoções nas pessoas que acompanharam o crescimento do futebol na capital goiana. Da cancha da Avenida Paranaíba ao moderno estádio recém-inaugurado. Quantos gols, quantas emoções e sentimentos passaram por ali, pelo antigo galinheiro. A cerca de tábua, o alambrado rente ao gramado, tudo isso remonta à história do nascedouro do futebol goianiense, encravado no antigo bairro Popular, onde surgiram grandes craques do futebol goiano. Com a inauguração do estádio, o torcedor mais saudoso vai se sentar nas cadeiras confortáveis e lembrar da arquibancada de concreto. Um resgate ao passado, mas com perspectiva de ser um fôlego para o futebol goiano. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Jair Ferreira e Maria Oliveira. Compre um lote e faça o gol de placa da sua vida. Telefones 3503-1891. Hoje, uma edição toda especial do Futebol de Goiás e suas histórias, aproveitando o retorno do Estádio Olímpico, que após 10 anos de reconstrução, foi inaugurado no último dia 8 de agosto de 2016, Gerliezer Paulo. É isso, Rafael Bessa. E antes de falarmos do novo Estádio Olímpico, nós vamos contar várias e várias histórias do antigo Estádio Olímpico, né? Porque afinal até hoje é o que ainda tem histórias. O novo Estádio Olímpico vai ficar para uma futura edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Rafael, as primeiras informações que nós temos do Estádio Olímpico, os primeiros registros,
foi data aí de 1938, que foi fundado o Corinthians Goiano, né, o Esporte Clube Corinthians Goiano, que mais tarde passaria a se chamar, a partir de 1939, o Goiânia Esporte Clube. Logo após a fundação do clube, em maio de 1938, surgem ali as primeiras informações sobre o campo, a cancha, né, na época como era chamada, da Avenida Paranaíba, que mais tarde, por volta de 1941, recebe a denominação de estádio Pedro Ludovico Teixeira, e já nos anos 70 aí sim recebeu o nome de Olímpico. Então, ali em junho mais ou menos de 1938 já surgem essas primeiras informações do campo da Paranaíba. E o primeiro registro de um jogo neste campo da Avenida Paranaíba, encontrado pelo Futebol de Goiás e suas histórias, é do dia 18 de setembro de 1938, quando o Corinthians Goiano venceu o Anápolis Esporte Clube, equipe que a partir de 1949 se tornaria a Associação Atlética Napolina, pelo placar de 3-2, Vinícius Tondolo. E olha, Geliezer, ouvintes, Rafael, João Paulo, e o que chama atenção é que, como o Estádio Olímpico foi sendo inaugurado por partes, não há uma data definitiva e tampouco um jogo que marque este início. Embora tenha este duelo entre Goiânia e Anápolis em setembro de 1938, alguns registros datam que o primeiro jogo do estádio teria sido no dia 3 de setembro de 1941, quando o Goiânia venceu o América Mineiro por 2-0. Esta seria a inauguração do gramado do estádio, que na época já tinha o nome de Pedro Ludovico. É isso mesmo, Vinícius Tondolo, Rafael, Gerliezer, ouvinte. Como o Tondolo dizia, foram partes sendo inauguradas aos poucos, de um simples campo de terra até chegar ao Estádio Olímpico. Tanto que tem uma data que é marcante para o estádio, que é o primeiro jogo noturno, ou seja, a inauguração dos refletores do Estádio Olímpico. Foi no dia 23 de outubro de 1957, em comemoração ao aniversário da capital. O jogo foi entre o Santos e o Atlético Goianiense. O Santos venceu o Atlético por 1-0. No dia seguinte, ainda fazendo parte dessas festividades do aniversário de Goiânia e da inauguração dos refletores, o time paulista empatou com o Goiânia por 0-0. Além do Santos, João, todos os chamados grandes clubes brasileiros também já jogaram no estádio Pedro Ludovico, além de times e seleções de outros países. O Guarani de Santa Rita, do Paraguai, foi a primeira equipe estrangeira a jogar no Estádio Olímpico. Em 1958, o clube paraguaio enfrentou o Atlético e também o Goiânia durante passagem pela capital do estado de Goiás. Aliás, a lista de clubes internacionais que tiveram passagem pelo Estádio Olímpico conta com o Dinamo de Bucareste, da Romênia, em 1959, o CSKA Sofia, da Bulgária, em 1970, o Alianza Lima, lá do Peru, em 1971, o Racing, da Argentina, em 1972, além do Young Boys, da Suíça, que jogou no Estádio Olímpico em 1985. Uma seleção brasileira alternativa também jogou no estádio no ano de 1966, enquanto que a seleção principal estava na Inglaterra para a disputa da Copa do Mundo. Esta seleção alternativa venceu a seleção goiana por 3-0, jogando no Estádio Olímpico, no centro de Goiânia. A seleção da União Soviética também foi outra agremiação estrangeira a jogar no estádio Pedro Ludovico Teixeira. Gerliezer Paulo. Olha só, Rafael Bessa, além destes clubes nacionais e internacionais que visitaram o Estádio Olímpico, nós vamos lembrar agora dos times goianienses, que conquistaram títulos no estádio. O Goiânia de 1950, ali da década de 50, já, na verdade, o primeiro título do Goiânia no Estádio Olímpico é de 1939, quando a equipe alvinegra conquistou o Campeonato Citadino disputado contra o Atlético.
Em 38 também houve uma competição entre as duas equipes, mas eles ficaram com um título dividido. Na época o Atlético e o Corinthians Goiano. Então todos aqueles títulos, Goiânia, o grande Goiânia de 1950, que conquistou o pentacampeonato, Citadino, considerado até hoje pela Federação Goiana como Campeonato Goiano. Também o Atlético, né, que conquistou a competição ali em 44, 47. Nós tivemos também os campeões goianos, né, aqueles que a Federação Goiana realizou, campeonatos goianos. O primeiro campeonato goiano conquistado no Estádio Olímpico foi pela União Operária, né? Hoje o Anápolis Futebol Clube em 1947, Goiânia também conquistou campeonatos goianos em 59, em 60 no Estádio Olímpico, o Vila Nova conquistou o Citadino de 61, o Goiano de 61 no Estádio Olímpico, o primeiro título do Goiás também foi no Estádio Olímpico em 1966, então todas as agremiações aqui da cidade levantaram títulos no Estádio Olímpico. Lembrando também, um fato interessante, que o primeiro campeonato goiano do interior, em 1947, foi conquistado pela União Operária sobre a União Ipamerina, em 1947, também no Estádio Olímpico. Outro time a levantar um título no Estádio Olímpico foi o Rio Verde, que ganhou uma segunda divisão contra o Anápolis na década de 60 no Estádio Olímpico, porque a decisiva, né, após um jogo em Anápolis e outro em Rio Verde, ela veio para Goiânia e o Rio Verde conquistou o título em cima do craque de Catalão. Só para lembrar alguns agora, esses títulos, né, Tondo, eles foram municiados, foram conquistados graças às atuações de grandes craques que pisaram naquele gramado. É verdade, Geliezer, não há títulos sem craques, né? E uma grande lista de craques desfilaram pelo Estádio Olímpico. Do futebol local podemos destacar centenas: Foca, Elson Salsicha, Cisquinho, Loló, Uberaba, Olacir, Dido, Picho, Epitácio, Plínio, Tarzan, Gibrair, Arthur, Guilherme, Mosca, Lincoln, Tuíra, Paguete, Macalé, Alexandre Neto, Rinaldo, Davi e tantos outros. Epitácio, inclusive no dia 3 de março de 1960, há o registro no livro Arquivos do Futebol Goiano que ele teria completado 500 jogos com a camisa rubro-negra e com certeza é um dos jogadores que mais atuou na história do Estádio Olímpico. Outros grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé, Garrincha, Tostão, Bellini, também jogaram no Estádio Olímpico. Um dos destaques da Copa de 1970, o peruano Cubidias, foi outro a pisar no gramado da Paranaíba, que foi sendo utilizado, foi perdendo protagonismo para o estádio Serra Dourada, até ter o seu último jogo realizado, não é mesmo, João Paulo? É isso mesmo. O apagar das luzes, o Vinícius Tondolo, Rafael, Gerléser, ouvinte, foi no dia 20 de março de 2005, quando foi realizado no velho Estádio Olímpico o duelo entre Goiânia e Anapolina. O Galo, né, o dono do Galinheiro, foi derrotado por 4-1 pela Chata em jogo válido pela quarta rodada do terceiro turno daquele campeonato goiano. Em 5 de julho de 2006, foi registrado o início da demolição do estádio da Avenida Paranaíba, que foi reinaugurado 10 anos depois, no último dia 8 de agosto de 2016. A seguir, vamos viajar pelas memórias dos craques que estiveram no Olímpico. Na sequência, muitos depoimentos, futebol de Goiás e suas histórias hoje, em especial destaque para o Estádio Olímpico da Paranaíba. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 25 de janeiro de 1959, o Botafogo do Rio de Janeiro veio até Goiânia e venceu Goiânia por 6-0. A equipe carioca contava com campeões mundiais, como Newton Santos, Didi, Zagallo, Quarentinha e Garrincha. Aquela foi uma grande oportunidade para o público goiano, que pôde ver de pertinho campeões da Copa de 1958. Garrincha deu show e balançou as redes do velho Olímpico. Década de 60. No dia 11 de junho de 1966, véspera de Mundial da Inglaterra, em Goiânia, um clássico Fla-Flu no Olímpico.
Vitória do Flamengo por 3-2 com a arbitragem goiana de Urias Crescente. No dia 19 de março de 1968, amistoso entre Goiás e Santos, 3-3. Pelé fez gol. Carlos Alberto e Douglas marcaram os outros gols do Peixe. Rinaldo 2 vezes e Garrincha marcaram para o Goiás. Década de 70. No dia 22 de julho de 1970, mais um marco histórico na linha do tempo do Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Em amistoso contra o Goiás, o rei do futebol, Pelé, marcou seu segundo gol nesta praça de esportes. Amistoso, vencido pelo Peixe por 3-1. Além do rei do futebol, marcaram para o Santos Lima e Picolé. O gol do Goiás foi marcado por Túlio. No dia 4 de julho de 1973, o Goiás quebrou a invencibilidade do Santos naquele ano e venceu a equipe paulista por 2-1 no estádio Pedro Ludovico. O amistoso foi preparativo do time esmeraldino para a competição nacional que viria a seguir, o Campeonato Brasileiro. No dia 20 de novembro de 1978, o Cosmos, time do futebol norte-americano galáctico dos anos 70 e 80, fez um treino no Estádio Olímpico. A grande estrela foi o alemão Franz Beckenbauer. No dia seguinte, o time norte-americano bateu o Vila Nova por 3-2 no Estádio Serra Dourada, no último amistoso daquele ano. Década de 80. Nos meses de setembro e outubro de 1987, a cidade de Goiânia acabou sofrendo um grave acidente radiológico, o Césio 137. Milhares de pessoas formaram filas para serem monitoradas no gramado do Estádio Olímpico. No início de outubro, inicialmente, 40 foram isoladas em barracas montadas no local. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O futebol de Goiás e suas histórias hoje viaja pela trajetória do Estádio Olímpico da Paranaíba, primeiro palco da capital goiana, e que passou por um longo processo de reestruturação e que foi inaugurado na última segunda-feira, dia 8 de agosto. Agora há pouco falávamos dos vários craques que circularam, que brilharam nos gramados do Estádio Olímpico. E Zé Henrique, ex-jogador do Vila Nova, de família tradicional, filho do lendário Cisquinho, viu muitos desses craques de perto. Eu vi muitos, vi Gibraí, vi Ulisses, no ponto direito de jogar no Goiás. Ulisses foi um grande jogador, Ulisses, o que? Lincoln, Guilherme Mosca, Zé Geraldo. Ixi, mas tinha jogador demais, entendeu? Tinha o Luizinho, centroavante do Atlético, depois foi pro Vasco. Tinha vários jogadores. Os jogadores dessa época, eu vi jogar tudo. E não perdi um jogo. Eu que não recordo do gol, mas eu ia em todo jogo, no Estádio Olímpico. Muito bem, esse aí foi o Zé Henrique, ex-atacante do Vila Nova. E vamos falar de outro craque, também atacante, que chegou em Goiânia. A primeira parada dele na capital foi o Estádio Olímpico, em dia de clássico Atlético e Goiânia. É o Jair Porrete, ídolo do Atlético. Olha, eu fiquei surpreso, porque quando eu cheguei, eu entrei já dentro do campo lá, e ficou aquele bolinho lá. Quando sentiram que era eu o contratado pelo Atlético, a torcida toda me aplaudiu. E eu senti, assim, emocionado na hora. Foi uma coisa que eu... É a primeira vez, né? Então a gente fica meio
emotivo, assim, de ver a torcida, a galera lá, porque naquela época o Estádio Olímpico enchia com os clássicos, Atlético Goiás, Atlético Goiânia, até que naquela época o Atlético Goiás, como eles falavam na época, eram os 33 torcedores. Então o Goiânia tinha uma grande torcida, o Vila sempre teve a maior torcida. Então eu fiquei muito empolgado com aquele momento. Enquanto o Jair Porrete e também o nosso outro convidado, o Zé Henrique, lembram de grandes glórias, grandes momentos do Estádio Olímpico, o goleiro Joel Marcelino, que também viveu momentos áureos lá no estádio da Avenida Paranaíba, mostra que nem só de alegrias vive a vida de um desportista, principalmente naquela praça esportiva. Uma furada que eu dei, quadrangular, nós jogávamos muito quadrangular, vinha time de Belém, vinha de São Paulo, do Rio, e fazia quadrangular aqui, Goiás, Goiânia, Paysandu, e como é que chamou o time lá de Belém? Remo, os 4, quadrangular, Goiás e Remo. No gol lá do fundo, a 74. O cara rolou uma bola, eu saí. Saí, gente. Chutei o vento. Aí eu fiquei parado, eu olhei. O Estádio Olímpico estava lotado, que era quadrangular, 2 jogos. Eu olhei para ver se a galera tinha sentado, estava tudo em pé, assim, não é em pé, meio em pé, mas nem em pé, nem sentado. Esperando a sequência. Quando eu olhei pra trás, tava o Alexandre e o Macalé, dando bicicleta, cheio de terra, aquele... Aí eles queriam me matar no vestiário. Furada que você deu, seu fiado, pô. Falei, você também fura, pô. E até hoje eu morro de vergonha. Mas que furada, quase estourei o menisco, eu saí com toda vontade, tá. Joel Marcelino foi tricampeão no Estádio Olímpico em 66, 71 e 72. Quem competia pelo protagonismo com o Goiás de Joel Marcelino era Guilherme do Vila Nova, que tem o maior orgulho de ter sido responsável por empanturrar as arquibancadas do Olímpico. Eu não dormi essa noite, preocupado, né? Não dormiu? A gente fica preocupado. Daqui eu fiz história. Agora eu voltar aqui de novo não é brincadeira, não. Você tem que estar preparado mesmo. E vim aqui no Estádio Olímpico para a remuneração dele. Quem que não queria estar ali dentro? É muitas pessoas. Isso não é para qualquer pessoa, não. Quem que não sente honrado? O que é isso? Um estádio desse bonito, desse jeito aí, não é brincadeira, não. Guilherme, e para quem não te viu jogar, o que você já fez aqui nesse Estádio Olímpico? Eu fiz muita coisa, fiz muito gol, fiz muitos gols bonitos. Tem algum que você não se esquece? Foi um jogo contra o Botafogo, foi 3-3, esse dia eu fiz 2 gols. O Botafogo veio com a seleção brasileira, Zagallo, Zezinho, foi em 1970, eles tinham ganhado a Copa do Mundo lá no México. Aí vieram aqui esbarrados no nosso. Aí o bicho pegou aqui eles. Foi brincadeira não. E você já teve a oportunidade de me falar uma vez que, modéstia à parte, você já conseguiu encher esse estádio várias vezes? Já enchi o Estádio Olímpico, sim. Não posso negar isso não. A torcida do Vila tem um carinho especial por mim. Você vê que não vou longe não. Foi em 68 que eu comecei aqui. Fazendo 48 anos, até hoje a torcida fala em quem? Guilherme. Não é brincadeira não, é a vida, moço. Guilherme, eu gostaria que você agora pudesse me contar um pouquinho de o que você sentiu nesses 10 anos que o Estádio Olímpico esteve aí parado, em obras, uma indefinição, um ponto de interrogação, não se sabia o que seria o futuro do Olímpico. O que passava pela sua cabeça? O que você sentia? Que eu não sei se você sabe, eu moro aqui encostado. Não sabia. Eu moro aqui na 70, encostado aqui. Então como é que era ver isso aqui todo dia? E eu passo de 11 que eu vou pro Ceasa, eu trabalho no Ceasa. E eu passando todo dia vendo isso aqui desmontado, não é brincadeira não. Eu pensando assim, tudo escuro, aonde eu fiz sucesso, o que é isso? Recentemente eu estava conversando com um ilustre vilanovense, Olderivo Souza, e ele me chamava a atenção e falava assim: vocês tiveram a oportunidade de conversar no Futebol de Goiás suas histórias com uma lenda da história do futebol goiano. Você se considera uma lenda, Guilherme? Mas eu não posso falar isso não, sabe por causa. Eu igual te falei para você, 50 anos atrás, você nem nascido era, foi quando eu joguei, e hoje você sai na rua, todo mundo fala em quem? Foi jogador aqui. Ué, vai lá no Vila, você vê o carinho que essa torcida tem comigo. Não é brincadeira não, moço. Ué, eu tenho que agradecer a Deus mesmo, né?
Ô, Guilherme, pra gente fechar, o que representa pra você o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira? Defina o estádio, abra o seu coração. Aí foi tudo. O nome que eu tenho hoje, sou conhecido no estado de Goiás, fora de Goiânia, no Rio, São Paulo, lá em Manaus, sou conhecido por causa do Estádio Olímpico. Não é brincadeira não, foi tudo feito aqui, ó. Eu vestindo essa camisa do Vila, por isso que eu tenho carinho imenso com o Vila, por causa disso. Não é brincadeira não, moço. O estádio Pedro Ludovico Teixeira, estádio olímpico que tantas vezes foi palco das belas atuações de Guilherme com a camisa do Vila Nova, também recebeu uma decisão de um campeonato nacional. O Estádio Olímpico foi uma das sedes do Torneio da Integração Nacional em 1971. A última partida da final, que foi realizada em 3 jogos, foi apitada pelo ex-árbitro goiano Urias Crescente Alves Júnior, que relembra o episódio e também a pressão ao qual ele foi submetido. E o Ponte Preta veio. E ó, ao em cima do lago. Ponte Preta vai perder, porque vai roubar, aquela celeuma é tremenda, essa coisa toda. Eu me preparei, cheguei assim, eu vou arrebentar com eles, vou ganhar uma apito de ouro nesse jogo. Vou ganhar uma apito de ouro, um daqueles ali. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, falei aos 2 meus assistentes, falou, o jogo é assim, 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 assim. Isso que eu quero. Vamos pro jogo. Daqui, dali, o pé em cima, pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali. Quando o jogador recebeu uma falta, eu estava em cima dele, levanta, vamos. Aí termina o primeiro tempo, 0-0. Termina o segundo tempo, 0-0. Aí tinha prorrogação de 15-15. Eu fui lá pro vestiário, o João Antônio falou, acabou. Eu falei, não acabou não, é outro jogo, agora que é a merda. Aí ele falou, olha, toma cuidado, porque o Ponte Preta está meio cansado já. Isso é do árbitro. E toma cuidado. Aí vamos pra lá, começa. 14 minutos do primeiro tempo, veja bem, eu já era dono da situação. Houve um ataque, chutou, o Valdir Pérez era o goleiro do Ponte Preta, vou fazer a seleção. Meteu a bola, ele chegou e deu nele, cortou. Deu um soco. De murro, ele ficou fora do jogo. O Luizinho, que morreu, foi vendido pro Vasco, até quebraram ele lá em São Paulo, meteu de cabeça, ela caiu lá na rede. Quando ela caiu na rede, eu já estava no meio do campo. Por quê? Porque naquela época você tinha que correr. 1-0, 14 minutos da primeira prorrogação. Inverteu. Segundo tempo, o centroavante, um tal de Serginho, estava me dando um trabalho danado, porque corria demais, estava me dando um trabalho danado. Contundiu, saiu, entrou o Theo. O Theo era um grandalhão já veterano, lento, essa coisa toda, para mim melhorou. Melhorou, porque ele não tinha aquela corre do Serginho, que era o centroavante. Aí terminou. Quando deu os 14, 15 minutos, a turma do Atlético em cima do Alambada, acabou, aquela mania acabou. Eu falei, agora eu vou aparecer. Novidade, o pessoal do Atlético não reclama de arbitragem não, tio Não, para com isso. Isso é brincadeira sua. Aí o que aconteceu? Eu segurei 1 minuto, 2 minutos e os caras já estavam doidos. Aí quando eu terminei, aí eles entraram. O Capitão Nascimento, que já tinha sido massacrado, porque era o diretor, chegou e eu falei assim, gostou da arbitragem? Gostou, então ofereça. Aí ele desmaiou. Lá eu tenho fotografia dele. Ele caiu do gramado? Não caiu porque a Cleide, que é a filha dele, estava conosco, segurando ele tão nervoso que ele estava, de medo de eu errar, porque o negócio estava feio. Eu saía na rua e se agredia. Antes do jogo, um repórter da Tupi de São Paulo chegou e falou, quero fazer uma entrevista com ele. Eu falei, senhor me perdoa, eu já estou preparado para o jogo. Eu encerrei a minha entrevista, com todo respeito. Mas terminar o jogo, qualquer resultado, eu faço questão de falar com o senhor. Ótimo. Terminou o jogo, o primeiro que chegou. Aí ele chegou, Urias, nós fizemos, o senhor prometeu uma entrevista. Eu falei, primeiro eu quero saber do senhor. O senhor tem alguma coisa a reclamar da arbitragem? Ele falou, de maneira nenhuma. Torcida de São Paulo, torcida do Ponte Preta. Se o senhor Urias tivesse apitado os jogos anteriores, não tinha acontecido o que aconteceu, porque aqui foi impecável. O Ponte Preta perdeu, porque perdeu chance, e o Atlético ganhou e foi 1-0, teve essa coisa toda. Essas foram as memórias do tio Urias, né? O ex-árbitro Urias Crescente, que apitou muitos jogos do Tuíra. Tuíra é um atacante também que defendeu o Goiás, o Vila Nova, o Goiânia. Ele lembra de um jogo específico, um episódio marcante do Estádio Olímpico, do velho Estádio Olímpico,
A lendária decisão do Campeonato Goiano de 1973 entre Goiás e Vila Nova, que só terminou de madrugada. Nós sabíamos que era coisa do Vila Nova, isso é natural, todo mundo já sabia, que o Vila estava... Eles não queriam o jogo, eles não abandonaram o campo porque o próprio jogador deles não deixou. Nós não vamos sair daqui não, vamos perder o jogo, mas vamos perder aqui dentro. Eles falaram para os meninos, os jogadores do Vila, sair de campo. Os jogadores do Vila, tinha alguns que eram amigos da gente. Não vamos sair. Não, sai do campo. Já estava 2-0. Você acha que tem chance? 8 contra 11. Quer dizer, um time já é inferior tecnicamente, inferiorizado numericamente. Vai ganhar? Vai endurecer? Não vai. Entendeu? Então a diretoria sabia que era tinta. O que aconteceu? Pediu para o time sair. Eles não saíram. O árbitro segurou o jogo na prorrogação 0-0 e eles ganharam na penalidade máxima, coisa que é mais do outro dia, né? Coisa que só em Goiás mesmo para acontecer. Este foi o Tuíra, né? Teve tantas alegrias no Estádio Olímpico, ele que participou daquele momento de transição do Estádio Olímpico para o Estádio Serra Dourada. E quem lamenta, né, agora já num outro momento do Estádio Olímpico, da demolição, quem lamenta esse processo é o Silvinho, craque que brilhou na cancha da Paranaíba vestindo a camisa do Goiânia. Foi... Não vou falar revolta porque não depende da gente, mas foi, acho que um descaso muito grande e inclusive uma oportunidade assim uma oportunidade que o pessoal teve, os governos, né, que já tivemos aqui, de restituir isso para a comunidade, para a população de Goiânia e do estado de Goiás também, né? Que ele era muito importante, como deve ser agora na reinauguração, para todo mundo, para o mundo do futebol goiano, no caso. Então, um desgaste muito grande para governos de Goiás. E eles fizeram muita coisa ali, de arrumar uma vez ou outra, mas cada vez que eles faziam uma reforma ali, era pior. É tão bom o Estádio Olímpico, a localização, que pode jogar Laranjinha, não sei quem, que a gente vai no jogo ali. Todo mundo vai no Estádio Olímpico, todo mundo, a gente vai a pé por ali, é o Crimeia, é a Fama, é Campinas, Então, acho inclusive que os times, igual o tipo Atlético, Vila Nova está disputando segunda divisão, aproveitar lá, vai encher aquilo lá, vai todo mundo mesmo, vai lá para bater papo. Mas vai no Estádio Olímpico. E eu vou estar nesse time aí, de ir assistir, estar participando. Silvinho foi campeão em 1968, formando uma dupla de volantes com Chico Frazão. E o irmão de Chico, Luiz Frazão, supera esta sensação ruim de perda com a demolição do estádio, agora a alegria do reconhecimento de sua família, a importância do Olímpico e o retorno dele ao mundo esportivo em Goiânia. Eles têm muito mais do que eu aqui, eles jogaram muito mais do que eu. Estamos falando do Chico e do Eusebir. O Eusebir, ele jogou um pouco antes do Chico, uma geração anterior, e o Chico foi até campeão aqui. Então, eu joguei aqui categorias de base e joguei depois várias partidas pelo profissional. Mas eles jogaram muito mais e valeu muito a pena, porque essas homenagear depois que morre é fácil, né? Quero ver vivo, vim aqui homenagear. Foi muito bom, eu agradeço ao Rincon e ao pessoal que convidou e estamos tranquilos. A família Frazão, eu acho que fez por onde está aqui. Recentemente aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, com certeza você acompanhou, porque nós gravamos primeiro com você, mas depois com o Chico e também com o Eusebir. Nós tivemos a oportunidade de promover um dia que foi a chamada Dinastia Frazão, onde nós apresentamos de forma sequencial os 3 programas, o seu, o do Chico e também o do Eusebir. E a gente falava um pouco sobre a história da sua família e a importância que ela tem para o futebol goiano. Falar em importância, eu queria saber de você, Luiz, qual que é a importância, na sua opinião, do Estádio Olímpico para o nosso futebol? Olha, aqui foi onde começou tudo, né? Eu vou falar pela nossa família. A nossa família, uma família que veio do Nordeste, né? Pai e mãe vieram de lá com os 3 mais velhos, pequenos. Então, morando aqui vizinho do Olímpico, família pobre, qual que era o lazer?
descalço, estádio olímpico, entendeu? Passou por eles e depois por mim. Então eu vi várias gerações aqui, fui gandula e depois joguei aqui, ó. O estádio olímpico aqui é uma memória viva, né? Nosso programa é um programa de memórias, um programa de histórias, e eu quero fechar essa entrevista com você, Luiz Frazão, buscando aí na sua memória a principal história que você viveu, o significado do Olímpico para você. O Olímpico é tudo para mim, porque foi aqui que eu conheci de perto o futebol, o que era o futebol, futebolzão amador, futebolzão de pelada, foi daí que eu aprendi. Então é uma coisa que você não vai esquecer nunca mais, o Estádio Olímpico, entendeu? O ex-jogador Luiz Frazão foi um dos vários personagens que brilhou no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, e aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias conferimos alguns dos depoimentos desses vários craques, alguns que atuaram e outros que, além disso, também testemunharam várias lendas do nosso futebol que estiveram em ação neste palco, que após um longo período de reconstrução foi entregue ao futebol goiano no último dia 8 de agosto. Na sequência do Futebol de Goiás e Suas Histórias, vamos viajar pelos bastidores, nomes emblemáticos e outros operários que fizeram a história do lendário palco do estádio Pedro Ludovico Teixeira. Futebol de Goiás e Suas Histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e Suas Histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e Suas Histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e Suas Histórias viaja pela trajetória do Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, palco inicial do futebol goiano desde o final dos anos 30 e que foi reinaugurado no último dia 8 de agosto. Na verdade, o que se manteve realmente do Estádio Olímpico foi o nome e a localização. E no antigo Estádio Olímpico, o torcedor estava acostumado a frequentar o chamado Bar do Fidêncio. Quem esteve no Estádio Olímpico, com certeza já ouviu falar no Bar do Fidêncio. Por isso, estamos recebendo o Fidêncio de Souza Lobo Neto, que é filho do Fidêncio de Souza Lobo Filho. Seu pai que tocava esse bar tão famoso, hein, Fidêncio? Tocava a vida toda, ele é um dos fundadores ali do Estádio Olímpico, né? E ele, quando ele foi parando de atuar no futebol, ele passou para esse lado comercial dele. E ele montou esse bar com a torcida do Goiânia, com aquela toda a torcida, e ele viveu aquilo ali até o estádio dos banquinhos de pau a ser todo feito de concreto. E ele viveu tudo isso, e até a demolição do estádio, que ele ficou muito sentido. E como era o Bar do Fidêncio? Em Fidêncio? O Bar do Fidêncio era muito interessante, porque quem fosse no Estádio Olímpico e não passasse no Bar do Fidêncio, não foi no Estádio Olímpico. E muitas vezes, muita gente ficava tomando cerveja, refrigerante, comendo um salgadinho e ficava perguntando pro outro, quanto que tá o jogo? Aí, ou então levava um radinho e ficava no bar, ouvindo pelo rádio, e muitas vezes nem via o futebol. Mas a atração era ir lá no Bar do Fidêncio. E quem que foi o Fidêncio? Me conte um pouquinho sobre a trajetória do seu pai. Meu pai era uma pessoa muito dinâmica, né? Ele de Formosa, ele serviu o exército em Ipameri. Aí ele foi cabo, sargento em Ipameri, e de Ipameri ele foi para o Rio de Janeiro fazer a escola de educação física do exército, na Praia Vermelha. E nessa escola de educação física do exército ele formou. E ele logo deu baixa do exército e veio para Goiás, para Goiânia, porque ele era de Formosa, próximo a Brasília, veio para Goiânia. E aí, em Goiânia, ele começou a atuar com o futebol, primeiramente como massagista e depois como técnico. E como é que era? Qual era a fama do Fidêncio no meio do futebol?
Ele era muitas vezes durão, mas aquele durão é do coração mole. O jogador, seu Fidêncio, eu tô sem um dinheirinho e tal. Aí mandava ele passar lá no bar e fazer um vale. E era assim, ele sempre teve um coração muito bom e sempre foi dedicado a tudo isso. Você me falava aqui nos bastidores que o seu pai, juntamente com o 18, que foram as pessoas responsáveis ali por plantar a grama do Estádio Olímpico, Fidêncio? Porque tem uma grama muito antiga que eles falam grama paraguaia, e essa grama ela não era muito conhecida por aqui. E o seu 18, que era lá daquela região de Minas, lá do Triângulo Mineiro, ele falou, Fidêncio, vamos buscar uma grama. Aí o que eles faziam? Eles iam encher os sacos de grama, colocavam no bagageiro dos ônibus e trazia para Goiânia e ia replantando no Estádio Olímpico. Então aquela grama do Estádio Olímpico, a metade dela veio de Uberlândia em sacos de aninhagem. E o Fidêncio e o 18, no caso o seu pai, eles eram amigos? Eles tinham uma proximidade, Fidêncio? Uma proximidade muito grande. O seu 18, inclusive, ele morava no Estádio Olímpico. Ele era morador do Estádio Olímpico. Lá tinha várias residências no Estádio Olímpico, naqueles muros lá, e ele morava lá. E ele vivia aquilo ali, era 24 horas, o seu 18 vivia aquele estádio. Inclusive o filho dele, o Paulo Prudêncio, ainda frequenta o estádio com saudade dele. Tem alguma resenha que você sabe, que você já ouviu falar do seu pai, do 18? Como é que era efetivamente a convivência dos dois, sempre viajando juntos, igual você falou aí? Sempre conviviam juntos lá. Mas, assim, resenha interessante era a bebida do Estádio Olímpico, a bebida do bar. Porque eu, por exemplo, não conheci, né? Minha mãe contava que a cerveja vinha dentro dos sacos de aninhagem com palha de arroz. Então eles faziam aquilo ali, aquele volume ali, amassava bem e trazia a cerveja. E para gelar a cerveja, as barras de gelo tinham que ser colocado sal nas caixas de água, aquelas caixas de amianto que nem tem mais. E inclusive uma dessas caixas minha mãe forrava para mim dormir, que eu era muito pequeno e aí eu dormia no Estádio Olímpico também com eles. E que lembrança que você tem dessa época? Você falou que era criancinha. Quando você volta lá nesses tempos de infância, o que você se lembra, Fidêncio, do Estádio Olímpico? Lembro de muita coisa. Ali eu vivi a maior parte da minha vida ali. Eu lembro demais. Eu lembro da minha mãe também, trabalhadora, com meu pai, quando eles passaram para esse lado de comércio, que ele foi deixando a parte de técnico de futebol, ela vinha aqui na Fama, aqui perto do Estádio Olímpico, torrava amendoim numas latas próprias para amendoim, punha na sacolinha, me colocava numa sacola pequena, como criança, e a outra com amendoim, e levava para vender no estádio. Aí eles foram levando a vida deles o tempo todo, e eu vivi isso. Depois eu comecei a andar, ia com ela a pé, ela segurando na mão. Depois eu comecei a ficar maiorzinho, comecei a ir pro bar, lavar os copos do bar, e conhecer aquela clientela que frequentava o bar, e eu vivia aquilo ali. E dava dinheiro o bar do Fidêncio? Olha, dinheiro eu acho que não, porque meu pai, ele conseguiu só ter, na época, um veículo e uma casa, né? Mais de 40 anos trabalhando, né? Mas assim, ele fazia o que ele gostava. Ele faleceu dentro do bar, ele faleceu, naquela época estava quebrando lá, ele teve um infarto fulminante, e ele morreu dentro do Estádio Olímpico, dentro do bar dele. Ele não chegou a ver o bar dele sendo derrubado. E é verdade que seu pai chegou a ser técnico dessa seleção goiana, Fidêncio? Técnico da seleção goiana, por 2 ou 3 vezes. Técnico do Atlético e o técnico eterno do Goiânia Futebol Clube. O bar do Fidêncio, a arquibancada de madeira, que ficou conhecida como Galinheiro, e também a antiga casa do seu 18 não existem mais. Porém, as emoções proporcionadas pelo velho Olímpico estão eternizadas na trajetória e na história daqueles que viveram os áureos tempos do futebol goiano. As antigas emoções não voltam, mas se renovam com o retorno das atividades esportivas ao tradicional endereço da Rua 74, esquina com a Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. Biografia. Os personagens da nossa história. Personagem emblemático na história do futebol goiano, Domingos Prudêncio, o popular 18,
veio para Goiânia em 1941, justamente para ajudar a plantar a grama do Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Ao fim dos trabalhos, o ex-jogador do Uberaba foi convidado pelo então presidente do Goiânia, Nicanor Gordo, para continuar prestando serviços ao clube alvinegro. 18, começou no Galo como roupeiro, foi massagista e durante vários anos também atuou como treinador das categorias de base, onde revelou vários craques para o futebol goiano. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. No Futebol de Goiás e suas histórias de hoje, estamos rememorando um pouco das histórias do Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, praça de esportes que foi reconstruída e inaugurada no dia 8 de agosto. O nome do estádio é uma homenagem ao então interventor, ex-governador e um dos principais responsáveis pela transferência da capital da antiga cidade de Goiás para Goiânia. Presente na cerimônia que marcou o retorno do Estádio Olímpico, Rodrigo Borges Teixeira, neto de Pedro Ludovico Teixeira e filho do ex-governador Mauro Borges, agradeceu a homenagem e também rememorou um pouco da trajetória do avô. Fico feliz, realmente lisonjeado, a gente fica até de uma certa maneira assim com o coração alegre, porque esse aqui é mais uma daquelas obras que transformam Goiânia naquela capital, naquela metrópole do sonho de Pedro Ludovico. Então, esse ginásio, ele é um equipamento tão importante porque ele traz para Goiânia exatamente essa qualidade, até que o governador Marconi falou, vai ajudando a transformar a cidade nessa metrópole moderna, inovadora, que foi exatamente o que fez Pedro Ludovico sair lá de Goiás, da Serra Dourada. Então, vai de encontro aos sonhos dos goianienses. E eu, que sou parte da família, que passei tantos anos lá com meu avô, lembro das palavras dele, lembro quando a gente morava ali atrás do palácio e nós morávamos num prédio de 16 andares e nós morávamos no último andar, ele ia lá e ficava olhando. Meu pai perguntava, perguntava pro pai dele, o Pedro Ludovico, e aí, meu pai, o que o senhor tá achando? Quem que é seu pai? Fala aí. É o Mauro Borges. E o Pedro Ludovico se sentia assim, emocionado. Ele falava, olha, eu nunca imaginei que Goiânia fosse ficar desse tamanho. Isso nós estamos falando quando Goiânia estava aí com 500, 600 mil habitantes. Imagina agora, não é? A Grande Goiânia já está com quase 2 milhões. Então isso aqui extrapola tudo que o Pedro Ludovico sonhou e confirma aquela crença que nós, goianos de coração, goianos do pé rachado, que eu sou e que me orgulha muito, de vermos o Estado crescendo, economia pujante, obras como essa sendo entregues para a população. Graças a Deus eu estou vivo, posso ver. Queria trazer meus filhos, vou trazê-los aqui para ver isso tudo. Então é isso aí. Para resumir, eu fico muito feliz com tudo isso e quero aproveitar essa oportunidade para agradecer ao governador Marconi de ter mais uma vez homenageado o Pedro Ludovico. Isso aí, usando as palavras dele com muita justiça, a gente realmente fica assim alegre e com aquele sentimento de que esse resgate também é muito importante para a história e a memória de Goiás. Rodrigo, eu não sei como é que foi a sua convivência com o seu avô, Pedro Ludovico Teixeira, mas ele contava para vocês, na família vocês têm histórico, ouviram falar histórias aqui desse estádio? Existem dois Pedro Ludovicos. O Pedro Ludovico, que é o histórico, o homem que criou
que fundou a cidade de Goiânia. E para mim, existe o Pedro Ludovico, meu avô. Aquele velhinho que, apesar de 80 e tantos anos, quando já no final da vida, ele permanecia assim, com aquele semblante firme, com aquela cara de homem justo, homem que não admitia injustiças, era uma pessoa de um coração grande, bondoso, carinhoso com os netos e adorava contar história. Esse é um lado que eu gosto de falar, assim, que é um lado meu, de neto do Pedro. Ele conversava com a gente, ele contava as histórias dele, ele tinha tempo para nós naquela época, ele já ficava em casa o dia todo, ele recebia muitas pessoas lá que iam conversar com ele, iam pedir conselho, e eu acho assim que ele é interessante, ele com mais de 80 anos, saber que as opiniões dele ainda contavam, né? Porque muita gente hoje envelhece e fica se sentindo inútil, se sentindo assim, despreparado para esse novo mundo. Ele não só outras pessoas, amigos, mas também nós da família, sempre tínhamos uma conversa franca e sempre assim admirávamos muito a forma que ele via a natureza. Ele não era sonhador não, e nem romântico, ele era um cara assim que via a humanidade, assim, eu acredito que da forma que ela é, com erros e acertos, não é? Então era bacana você conversar com ele por causa do equilíbrio das opiniões dele, assim que eu sentia. E eu tinha 28 anos quando meu avô morreu, quer dizer, eu já era homem, eu já conversava assuntos e tal, e eu achava muito interessante. Eu acho que eu pude aprender muito com ele, eu pude aprender a visão de família dele, e isso aí eu vou levar para o resto da minha vida. Eu procuro, da minha maneira, repassar para os meus filhos e espero que eles façam isso com os deles. Rodrigo, para quem não conhece, faz uma apresentação rápida. Quem foi Pedro Ludovico Teixeira, a partir do seu ponto de vista, não o Pedro Ludovico Teixeira político. O avô, né? Tá bom, o meu avô, ele foi um homem de origem humilde, ele foi criado pela mãe, o pai dele não estava presente, venceu todas essas dificuldades da infância, a infância pobre. A mãe dele costurava lá na cidade de Goiás. Ele tinha um sonho que ele perseguia assim, com uma tenacidade impressionante, de ser médico, de ajudar as pessoas mais pobres, e assim ele fez. Ele foi para o Rio de Janeiro, conseguiu com dinheiro de amigos, ele fez ele se formou em médico, fez medicina, voltou para Goiás. Ele poderia ter ficado no Rio porque tinha um campo muito grande, mas não era isso que ele queria. Ele queria estar aqui em Goiás, ele queria viver todo aquele momento que o estado de Goiás passava. Foi para Rio Verde, conheceu minha avó. Então é uma história de vitórias, mas não é vitórias fáceis não, é de vitórias com muita luta. Lá ele se insurgiu contra o sistema da época e achou que poderia entrar para a política para melhorar. Foi quando ele lutou na Revolução de 30, foi para Goiás, apoiou Getúlio Vargas. Lá ele percebeu como médico e sanitarista que ele também era, que Goiás não poderia crescer ali naquele lugar, um lugar cheio de pedra, um lugar assim. Eu falo isso até com uma dor no coração, porque eu adoro a cidade de Goiás, mas se você vê do ponto de vista urbanístico, não tinha como fazer uma capital lá. Então ele, cabeça aberta, né? Ideias modernas, ele transferiu a capital para isso aqui e o resultado não precisa eu falar, quer dizer, a história já fala, Goiânia é esse portento, Goiânia é essa coisa imensa, e tudo isso não mudou a cabeça daquele homem que sempre pensava nos pobres, daquele homem que sempre lutava por justiça. Então esse é o meu avô, esse é o avô Pedro que eu me lembro, um homem carinhoso, mas um homem assim, muito firme, sabe? E ele casou com uma mulher também, eu acho difícil falar do Pedro Ludovico sem falar da minha avó Gersina. Ele casou com uma mulher que parecia muito com ele. Ela era uma mulher assim, com os ideais muito arraigados na cabeça dela. Ela não deixava
passar barato, nada que ela não gostava, ela ia lá, falava, explicava, sempre procurando ser justa, mas assim, muito franca. Então, os meus avós foram isso para mim, essas pessoas que me deixaram como legado bons exemplos. Eu queria aproveitar também, Rafael Bessa, essa oportunidade, a gente fica até emocionado quando fala da família, você fica fazendo essas perguntas aí para mim, que eu fico me lembrando das coisas, e a gente, né, lembra da infância e tal, pessoas que já morreram, né? Você fala, poxa, por quê, né? Era tão bom se pudesse ficar mais, mas assim é a vida e a gente talvez, por isso mesmo a gente valoriza tantos exemplos. E eu queria então agradecer a oportunidade que você está nos dando aqui, aí na 730, isso aí pra gente é bacana porque acaba falando pessoas que às vezes não sabem. Hoje o Pedro do Vico para muita gente é apenas um nome, nada mais que isso. Político. A rua Pedro do Vico, setor Pedro do Vico, só isso. Mas não, ele foi um homem que dedicou a vida para melhorar a vida dos goianos. O homem da estátua. E o homem da estátua, cavalo. Exato. Como é que foi aquela história? Você sabe, né? Não, isso aí, quer dizer, o mundo vai passando, vai rodando, a história vai vindo, aquela estátua ficou parada lá porque não tinham dinheiro para fazer, a escultora Neuza, e com o tempo fizeram aquela estátua. Eu acho que ela ainda pode ser melhorada. Eu passo lá, eu falo, poxa, podiam dar uma melhorada nela ainda. Mas o importante não é isso, se a estátua está boa ou está ruim. O importante é a homenagem. O importante é a lembrança, é o resgate. É o que nós estamos fazendo aqui. O importante não é a plaquinha escrita pelo Vico, é saber que alguém idealizou isso, alguém dedicou a alma para fazer tudo isso que foi feito. E é o que você falou pro Gustavo. Eu também, eu olho, quando eu trago os meus filhos, eu falo, olha lá, ó aquela placa ali, ó, o nome desse setor aqui. Não é de graça que isso está aqui, não. É porque a pessoa passou uma vida querendo fazer melhor, fazer mais, não é? A gente hoje não vê isso. Política hoje está um negócio tão estranho. As pessoas estão odiando política muitas vezes, não é? Porque os resultados estão aí. Então, quando você vê alguém que passou a vida inteira na política e, como o Gustavo falou, ele é respeitado, ele é assim, lembrado como uma pessoa boa, rapaz, isso não tem preço. E eu, que sou neto dele, faço parte dessa família, me sinto absolutamente honrado, simplesmente por ter tido esse exemplo dentro da minha casa, na minha família. Isso aí para mim basta. Como assim, aquela questão de para que lado que eu vou. Hoje um mundo tá parece que tudo é permitido, mas eu não vejo assim. Eu acho que a gente tem que ter limites, a gente tem que saber o que é certo, o que é errado, e eu, graças a Deus, tive com essas pessoas, com ele, com meu pai, com a minha mãe, enfim, essas indicações. Então, isso para mim é o mais importante de tudo, e com isso eu vou tocando a minha vida. Com este relato de Rodrigo Borges Teixeira, neto de Pedro Ludovico Teixeira, que dá nome ao Estádio Olímpico, fechamos esta edição mais que especial do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias, onde buscamos resgatar o caráter histórico, político, social e também esportivo desta praça de esportes que desde o final da década de 30 tem proporcionado as mais variadas emoções ao torcedor goiano. Seja bem-vindo de volta, Estádio Olímpico. O futebol goiano agradece. Como nossa última atração, você fica agora com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Pedro, subiu, deu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. No dia 27 de fevereiro de 2005 foi realizado o último clássico da história do antigo Estádio Olímpico. Goiás e Vila Nova se enfrentaram na disputa do campeonato goiano daquela temporada. Os colorados levaram a melhor e venceram por 1-0 com gol do meia Luciano, prata da casa.
Com o resultado, os dois clubes se mantiveram na liderança de seus grupos. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. É gol, gol. Rádio 730, a rádio show do Brasil. O narrador número 1 do Brasil, Edson Rodrigues. Vai agora o Vila Nova, bola erguida na grande área, Leonardo Manzi, gol do Vila! O lance espírita, Luciano foi, meteu a cabeça na bola, numa bola erguida na grande área, tirou a zaga do Goiás. No que tirou, a bola foi na cabeça do Luciano, bateu na sua cabeça, ou ele cabeçou sei lá o que, só que foi pra rede do Goiás, é do Vila do Tigrão, é o gol do merecimento, do time que estava jogando melhor, dominando o jogo desde o início da partida. Chega o Tigrão, chega o Vila, chega a máquina de vermelho! Luciano! Camisa número 8! 29 minutos passados do segundo tempo agora! Vila Nova 1, Goiás 0! Um gol que dá muita alegria para o Joás Abante, lá da prefeitura! Oh, Arley! Daqui vem Fica por aqui a edição de número 118 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. O futebol goianiense está em festa com o retorno do Estádio Olímpico, o novo Estádio Olímpico à disposição do futebol goiano, e o Futebol de Goiás faz a sua homenagem a este grande e importante palco de nossa história. Aproveitando para mandar um abraço ao nosso ouvinte, o José Sandoval. Valeu pela dica. O programa de José Muniz Brandão já está no www.futeboldegoias.com.br. Você e todos os nossos ouvintes podem conferir todas as nossas edições. Um grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida.